Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, é de graça, inscreva-se. Ative o sininho das notificações, se gostar do conteúdo dê um like, procure algum conteúdo que você se identifica mais. Na descrição do vídeo deixo o meu zap para batermos um papo e deixo o meu Pix caso você queira colaborar com essa obra. Gostaria de ler com você Romanos capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gostaria de falar sobre os zombadores de Deus. Meus queridos, tem um canal no YouTube, eu esqueço o nome, que ele costuma juntar eventos que aconteceram com artistas e pessoas famosas, gente que deixou de cantar no coral da igreja evangélica e se tornou cantora, como a Whitney Houston, uma cantora famosa dos Estados Unidos, e depois veio a partir dessa para outra, uma overdose, e vai falando de eventos, zombou de Deus e foi castigado. Eu sei que isso chama atenção. O John Lennon disse que os Beatles já eram mais conhecidos do que Jesus Cristo e a banda acabou e ele foi morto, alguma coisa do tipo. Mas aí dá para você pensar e dizer, será que é isso mesmo? Alguém está zombando de Deus? Vamos saber de que Deus estamos falando, né? Que é um tipo assim, eu queria esclarecer a vocês que existe um Criador. Eu acredito em um Criador. Até o presente momento eu acredito em um Criador que me dá fôlego para respirar, que nos deu vida e que ele não faz parte das religiões porque não precisa de nada de nossas mãos, como falou Paulo aos atenienses. E acredito que existe deuses aqui na terra. E o panteão dos deuses cananeus, que tem o Elohim e tem outros deuses em forma de anjos e outros seres, foram criados. É assim que a gente pesquisa na história e a gente vê. Então eu acredito no Criador dos céus e da terra. Agora, para esses outros deuses, eu sou ateu. Eu sou anti-Deus. Aí eu sou ateu, não acredito. Eu sei que foram criados por homens, mas não são reais. É a mesma coisa que o protestante costuma dizer que aquelas imagens da Igreja Católica, aqueles deuses que são imagens dos santos beatificados, né, que a Igreja Católica fala que não adora, apenas venera. Então, na Bíblia, aquilo está como ídolos, como deuses, como ídolos, que deveriam ser quebrados, queimados, assim estão nas Escrituras, no livro de Isaías, no livro de Baruque, no livro de Jeremias, e vai por aí afora, não vou entrar nesse mérito aqui. Agora, deixar isso claro, primeiro, eu acredito no Criador que nos dá vida. E acredito que esse não está envolvido nas religiões. Para fazer a obra dele, as pessoas precisam de dinheiro e, através disso, lavam o dinheiro. Luxam e aí montam negócios, templos, lugares para agregar pessoas. Não foi isso que o Messias pediu. Ele disse, vão e pregue o evangelho a toda criatura. Não disse, vinde e escutai, como a Igreja Católica passou a fazer, botando um sino, badalando o sino para agregar as pessoas ali. Não. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará a pastagem. A pastagem não está no templo. Até porque o pasto não é levado para o templo. Não. O pasto está nos montes. E no vale está o perigo de ser atacado. Mas não vou entrar em muitos assuntos. Eu gostaria de falar, falando sobre os zombadores de Deus, eu gostaria de falar que Elias zombou do Deus Baal. O Deus Baal, que foi adorado pelos judeus, pelos israelitas, eles chegaram várias vezes a adorar estátuas de Baal. Vocês lembram que o Gideão foi chamado pelo povo da cidade do pai dele de Jerubaal, aquele que contende com Baal. Por quê? Porque ele pegou uma junta de bois e derrubou imagens de Baal e de outras divindades. Porque o povo israelita chegou a adorar Baal. Então, quando Elias acreditava no Senhor, no Criador dos céus e da terra. E quando o reinado de Acabe com Jezabel tinham 850 profetas de Baal e de Azera, que eram duas divindades, o povo
de Samaria estava seguindo, o povo judeu estava seguindo aquelas divindades. O rei Acabe acreditava, a rainha Jezabel acreditava e todo mundo acreditava. Mas quem cria no Criador verdadeiro era Elias. E o pai tinha ainda guardado 7.000 que não tinha dobrado os joelhos perante Baal. Elias não sabia onde estava, mas tinha. Então, meus queridos, uma vez o Elias, ele desafiou os profetas de Baal. Ele fez um desafio. Os soldados estavam presentes do exército de Acabe e estavam juntos os profetas de Baal. E ele disse: por que vocês vão cochear em dois pensamentos? Se o Criador é que é Deus, adore a ele. Mas se é Baal, então adore a Baal. Mas vamos fazer o seguinte: vamos montar um altar e vamos botar um cordeiro, e o Deus que for verdadeiro, se é o Criador ou se é Baal, vai mandar fogo nesse altar. E aí eles se prepararam e disseram: é boa essa palavra. E o Elias disse: vocês são muitos, façam o seguinte, podem invocar primeiro. E eles invocaram a Baal, mas não surgiu nenhum fogo no altar. E aí eles se cortaram com lancetas, eles dançavam e subiam em cima do altar. Mas nada acontecia. Então Elias zombou dele, do Deus Baal. Zombou e disse: clame mais alto. Ele deve ter ido no banheiro. Ele foi fazer as suas necessidades e está ocupado, está fazendo cocô. Ou então ele viajou, ou então ele dormiu. E ficou zombando dele mesmo. Desse Deus falso eu também zombo dele. Ele não é Deus de verdade. Deus de charlatões, de mentirosos, de cães gulosos, que não é de verdade. Eu tive e tenho intimidade com aquele que é verdadeiro, aquele que curou a pessoa da cegueira, aquele que ressuscitou mortos de verdade, na minha frente, sim. Então, o meu testemunho, ele é verdadeiro. Eu já tenho gravado aqui a ressurreição do menino Samuel e a menina cega que enxergou. Eu gravei, eu tenho detalhes, tenho testemunhas dessas coisas. Sim, é possível. Agora, do Deus falso eu zombo também. Porque aquele Deus falso, que aí o rei dos Moabitas enviou um recado para Balaão de Samaria, para que ele era um vidente, para que ele fosse o rei Baraque. Convidou ele para ir até as campinas de Moabe e amaldiçoar um povo que tinha chegado por lá, que era o povo judeu que vinha. E aí o Criador disse a ele: não vá. Mas outro Deus disse: vai com eles, mas só fale o que eu te disser. Aí o outro disse: não vá, mas o outro disse: vá. Ele acabou indo. Na segunda insistência do exército, veio no outro dia, ele acabou indo. E a jumenta parou e apertou a perna dele numa parede de pedra. E ele espancou a jumenta e a jumenta disse: certo que isso pode ser um conto mitológico, mas se está na Escritura, eu pego o viés, eu pego o veículo dessa passagem e digo que ele viu um anjo que estava na frente. Por que que tinha um Deus dizendo para ele ir e o outro impedindo que ele fosse? Você já vê que tem um verdadeiro e tem um falso aí. E aí, segue adiante, né? Do verdadeiro eu glorifico, do falso eu zombo, né? Aí, meus amigos, o que acontece? O Elias zombou do falso Deus e o falso Deus não queimou ao sacrifício. E aí ele preparou, botou pedras, botou madeira, botou o cordeiro, cortou o cordeiro em cima das pedras, pediu que eles trouxessem água e derramou água em cima do altar e fez um rego, um córrego em volta do altar e encheu de água. E o fogo desceu com poucas palavras e a água ficou sendo combustível, ficou queimando água, ficou queimando as pedras, queimando a madeira e o cordeiro. E Elias deu ordem aos soldados que matassem os profetas de Baal. E os profetas correram até o ribeiro de Quizon, se não me falha a memória, e a água se transformou num monte de sangue. Então, vamos lá. Eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu tenho a minha prima Fatinha, irmã do irmão Zé Maria, do meu primo, filha da tia Rosinha, os quais eu morei 6 meses lá com eles, na casa deles. Lá na Maísa, na Vila da Maísa, empresa lá que faz parte de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí, uns anos atrás, lá numa casa que eu estava morando aqui no centro de Lagoinha, eu mostrei um vídeo do Átila.
daquela senhora de óculos cantando: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E aí a minha prima Fatinha disse: isso é uma zombaria, isso é uma zombação de Deus. Mas não é. O que aconteceu? Uma senhora, crente, mas talvez com pé na igreja, pé no mundo, ou era servia ao Criador e não tinha convicção, ela tinha uma contenda com um vizinho que tinha um carro lá, alguma coisa do tipo. E o Átila fez aquela mixagem, aquela brincadeira, somente porque o Átila é um artista. Ele tem um canal no YouTube. Ele não zomba de Deus. Ele não fez vídeo falando da fé dele, o que ele crê, o que ele não acredita. Ele é um músico, ele é um artista, e ele apenas fez uma paródia com o que ela falou e fez uma música, só isso. Faz uma montagem, uma coisa engraçada, só isso. Isso não é zombaria. Mas para minha prima, seria zombar de Deus, que as pessoas não sabem, mas eu vou lhe mostrar o que é zombar de Deus. Eu vou dizer aqui. Pois bem, aí vou dar um outro exemplo, antes de dizer quem zomba de Deus. Há uns anos atrás, um dos meus irmãos, me mostrou uma mensagem do Cláudio Duarte, um pastor. E o Cláudio Duarte dizia que Jesus estava no Getsêmani, e ali onde Jesus verteu gotas de sangue, e estava muito agoniado, estava muito atribulado, e disse que a alma dele estava triste até a morte. E aí, na narrativa dele, o Judas chegava e Jesus dizia: o que tu veio fazer aqui, cara? Alguma coisa do tipo. Aí eu falei: não, peraí, não quero ouvir mais. Aí meu irmão disse: não, é só para você olhar o lado da brincadeira. Eu falei: não, mas esse pastor aí está fazendo palhaçada. Porque é o seguinte, se eu estava crendo, acreditando em que o Messias estava para ser entregue aos filhos dos homens, disse aos discípulos que podia dormir e descansar, que ele ia ser entregue irremediavelmente, que a alma dele estava triste até a morte, e que o Judas ia chegar lá, ia beijar o rosto dele, e ele dizer: Judas, com um beijo traís o filho do homem. E aí o cara fazia uma brincadeira, dizer que Jesus, falando como humano da piada: o que tu ia fazer, macho? O que tu veio aqui, cara? Então eu não me senti bem com aquilo, né? Então, para mim, aquilo é o cara fazer piada, brincadeira, e usar o evangelho para fazer piada. É diferente de um personagem que eu criei. Eu criei um personagem chamado Pastor Arretado. Tá guardado uns videozinhos num canal que tá guardadinho, meu irmão gravava comigo, e eu depois quero tocar para frente. O personagem que eu criei é apenas de um senhor do Nordeste, cearense, que usa chapéu na cabeça, que não tem a visão boa, que usa óculos escuro, barbudo, igual o Urtigão do Walt Disney. É alguém que tem conhecimento, mas tem um zelo exagerado por coisa que não é nem necessária. Se está dirigindo um culto e algum menino anda, ele fica com raiva das crianças, quer que as crianças parem de andar e, se for possível, alguém prenda as crianças para que não ande, porque ali a casa de Deus é um lugar santo. Então, assim, não é uma zombaria, é uma fé exagerada, tudo ele se incomoda, entendeu? É meio rabugento e tem um zelo exagerado. Para ele, as coisas de Deus têm de ser tratadas com muito zelo. É um personagem, existem personagens, que não é zombar de Deus, é um personagem, né? Agora, aí o seguinte, hoje, eu mostrei um vídeo para o meu irmão, que tinha me mostrado o vídeo do Cláudio Duarte. Ele falou também que não gostou, porque ele viu ali que os caras faziam uma zombação. Eu mostrei o vídeo do canal, o Demolidor de Mitos, do Newton lá. Aquele vídeo que virou meme. É dos dois obreiros, do pastor e do diácono lá, que alguém já disse que era presbítero. Aí ele fez aquela brincadeira lá. Ele falou: eu não gosto desse pessoal zomba. Aí eu falei: olha, já esse cara fez igual esse cara. Ele foi pastor de igreja, ele foi pregador. Ele buscou fundo. Tem pessoas hoje que ele faz brincadeira, então ele zomba do Deus falso e dos servidores de Baal, os seguidores de Baal. Ele faz igual a Elias hoje. Há muitos que zombam dos profetas de Baal e de Azera. Por quê? Porque ele buscou fielmente. Seguiu o caminho correto e ele viu que estava sendo enganado. Ele viu que quem estava por cima de tudo era Acabe e Jezabel. Ele viu que os profetas que estavam profetizando e o altar que tinha era de Baal e de Azera. E ele procurou o Senhor, o Criador, né? Aí eu falei: olha, uma das primeiras coisas que o Newton fez, ele cursou teologia, ele buscou, e uma vez um professor de teologia, indagado por ele, respondeu
que não existem mais originais da Bíblia. Cada vez mais se distancia daquilo que seria o original. Foi uma das primeiras coisas que ele viu lá. Eu digo, hoje ele é um ateu. Eu digo, então, se for para crer nesse Deus aí, esse Deus aí do dinheiro, esse Deus aí que Elias zombou dele, esse Deus Baal aí, que não é o Criador dos céus e da terra, eu sou ateu também, não acredito também. Acredito no Criador que dá vida pra gente e que ama a gente, mas não no Deus de confusão que tem por aí. Então, o que acontece? Para mim, se for o Newton, qualquer um que faça brincadeira e que zombe do Deus falso e dos profetas de Baal. Ele riu quando os profetas de Baal se cortavam com lancetas, subiam e faziam uma bagunça em cima do altar. Elias riu deles, mangou deles. Eu também mango, eu também rio da papagaiada. Só que o seguinte, um homem que é pastor e ele transa com um cara da sua igreja, com um presbítero, um diácono, eu vou dizer que o vacilo deles foi eles terem filmado. Outras pessoas já falaram sobre isso. Filmar para quê, meu irmão? Porque assim, não estejam pensando que os pastores ou padres ou quem quer que seja, ou eu ou qualquer um de nós, estejamos livres de acontecer de um homem ficar com outro homem. Não, gente. Isso sempre aconteceu e sempre acontece com todo mundo, pode acontecer com qualquer um. É uma coisa que acontece, entendeu? Agora, acreditar e botar nos ombros do homem, não. Este homem é o padroeiro, é o santo, é o canônico, é o anjo de Deus, ungido de Deus, é o fiel de Deus, é o justo de Deus, é o atalaia de Deus. Todavia vocês se enganam. Vocês estão endeusando, idolatrando, e vocês estão incluídos em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, quando eles caem numa esparrela dessa, de vazar um vídeo desse, eu também achei engraçado o que o Newton fez. Foi o cara mais engraçado que eu já vi, eu ri demais com aquele vídeo. Mas eu ri de quem? De um servo do Criador, de alguém que acredita piamente na verdade, no amor. Não, eu não consigo. Mas eu ri da piada, porque são seres humanos, cara. São seres humanos. Não tem nada a ver com a igreja. Ah, a igreja é abalada. Não. A igreja não tem culpa disso, não. Isso foi duas pessoas, seres humanos, que fizeram isso. O que tem de mais disso? E não foi o diabo tentando, não. Foi a concupiscência deles, a vontade deles. Como a maioria dos homens e das mulheres, tem mulher que tem desejo de ter experiência com outra mulher, tem homem que tem vontade de ter experiência com outro homem. Eu sou hétero, meus filhos são héteros, até aqui são héteros. E a minha esposa também. Mas é uma coisa nossa. Isso não quer dizer que não venha um dia acontecer comigo de eu conhecer outro homem, de ela conhecer outra mulher, ou de um filho meu conhecer outro homem ou mulher, ou seja o que for. Isso não é nada demais. Para quê? Colocar isso como, isso é uma zombaria. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o diabo. É uma coisa que dois homens fizeram. Agora, não sei por que eles foram gravar isso. Porque tem outros vários que fizeram e não gravou. Eu acho que, tenho certeza que o erro é pastores ou padres ou pregadores ficar pregando contra o movimento LGBT, falando contra as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, ficar falando contra esse povo, porque a maioria deles também são envolvidas e são hipócritas. É por isso que André Valadão, é por isso que muitos outros líderes foram repreendidos por causa disso, porque eles têm envolvimento escondido e ficam atirando nas pessoas, sim. Isso é zombar de Deus, é fazer coisa que nunca o Criador fez e que o Messias não fez. Nunca o Messias falou contra o homossexualismo. A prostituição que ele bateu contra não foi isso, foi a prostituição espiritual que estava sendo feita pelos putos dos fariseus e saduceus, pelo cabaré das sinagogas deles que estavam fazendo aquela putaria toda. Eles sim, adulterando tudo o que o pai falou, colocando a lei de Moisés, e a lei de Moisés ultrapassou o que o pai fez em 10 mandamentos. Moisés criou 603. Deus dizia, não matarás, e Moisés dizia, mate apedrejado. A lei de Moisés manda matar. E Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O povo foi embora. Por que Jesus não cumpriu com a lei de Moisés ali? Porque a lei de Moisés era a lei de homem. E as pessoas deixaram de seguir o mandamento do Pai para seguir aos homens. Quem segue aos homens igual a maioria dos religiosos, não generalizando, você está zombando do Criador. Porque o que causa a ira do Criador
é você voltar para figura sacerdotal, culto divino e santuário terrestre. É isso que o Pai não quer mais. E é o que a maioria da galera religiosa faz. Pode pesquisar para ver. O Salvador não falou? O dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele estava conversando em particular com quem? Com uma mulher que tinha tido 5 maridos e o que tinha ainda não era dela. Olha só. Agora, quando você vê esses líderes cobertos de santidade, falando sobre usos e costumes, sobre a linguagem do crente, sobre tanta coisa, pode estar certo. Alguns são pedó, outros são adúlteros, são ladrões exacerbados, são terríveis. Pode acreditar nisso. Eu digo isso porque, constatando fato com fato, podia pegar 100 exemplos que a gente encontra e pôr aí para você. Então veja só, quem é zombador de Deus? Zombador de Deus é aquele que diz, eu não estou aguentando mais. Enquanto Valdomiro Santiago dizia que estava sofrendo com críticas, com coisas, chamando as pessoas para ter dó dele, do mesmo jeito que o Messias disse, que os fariseus ficavam com as caras pálidas, mostrando aos homens que jejuavam, que sofriam. Por trás, eles assaltavam a casa das viúvas, ficavam na porta do reino dos céus e só em busca de prata e de ouro. E eram filhos do inferno 2 vezes mais do que os que se chegavam para eles, da mesma forma. Enquanto fazia aquilo, comprava fazendas, comprava propriedades, tudo registrado, tudo feito por repórteres. E das últimas reportagens feita mesmo em um repórter dos Estados Unidos, você pode procurar no site Demolidor de Mitos. Procure esse vídeo sobre que ele não tinha dinheiro para pagar aluguéis de casas de obreiros dele, estava comprando o 7º avião. Valdomiro Santiago tinha 6 aviões, estava comprando mais um. Tudo documentado, tem 7 aviões. O último parece que foi 58 milhões. Você vai dizer o quê? Que eu é que sou o zombador de Deus e mentiroso, que ele é o santo, é o milagreiro. Através desse vaso de barro já teve milagres. Eu já contei aqui no canal e tenho mais para contar. Milagres. Agora você tem certeza que os milagres que acontecem lá não é zombação? Lá na Água Fria, eu estava lá na casa de um amigo, o irmão Valdemir Maria, que era casado na época com a Patrícia, era Patrícia. E ele disse que um amigo dele queria me dar um terno de presente. E eu fui até a casa do amigo dele. Ele disse, o meu primo, ele trabalhou na igreja do Edir Macedo e do Valdomiro. Ele tem uma perna fina, e aí ele sentava na cadeira, como quem não andava, tinha a perna atrofiada. Mas é aquilo, se a pessoa levar um tiro na perna e não fizer fisioterapia, a perna fica fina, mas ele continua andando normal. Alguns podem ficar aleijados. E ele sentava na cadeira, e então a galera mandava ele se levantar e andar. Então esse é o tipo de milagre que aconteceu muito e acontece na igreja do seu Valdomiro Santiago. Agora, todo mundo sabe nos documentários, nos testemunhos, nos depoimentos, que ele deixou passando fome os obreiros dele, que não pagou aluguel, que falou para os líderes do Estado que precisava não prestasse conta com as coisas, que precisava da obra, e sempre botando a responsabilidade sobre o canal que ele pagava. Mas é isso mesmo. Até os políticos têm 2 formas que eles se animam com o dinheiro. É o dinheiro da campanha e o dinheiro da comissão. Recebe o dinheiro para fazer uma campanha, tira um pouquinho, se sabe que vai ser eleito, guarda um tesourinho. Se não for eleito, já tem um bom pé de meia. E aí vai construir para quê? Para poder também ter o dinheiro da comissão. Uma forma de ganhar mais. E quando surgem outras corrupções que tem, ganha muito mais. Porque o nosso governo sempre foi, o governo em geral, não estou falando de um ser humano só, é um governo corrupto, terrível, né? Então, as lideranças evangélicas, eu ouvi muitos líderes amigos meus dizendo, vou ter de construir alguma coisa, vou convidar alguém famoso para poder gerar um dinheiro. Quando eu peço para construir, dá para eu tirar a minha comissão. Se eu trago gente famosa, eu pago uma quantia, peço ajuda até o prefeito, peço os irmãos para bancar aquela despesa e ele vai tirar uma oferta missionária. Essa oferta missionária é metade para ele e metade para mim. É assim que fica combinado. Então, vou trazer esse pessoal. Ao invés de pensar em alguém que está sofrendo e juntar a igreja e dizer, vamos cuidar do seu irmão que está precisando. Por isso que eu não estou nesse meio. E você que está sabendo nisso e está nesse meio, você é zombador de Deus.
você está zombando de Deus. Inclusive, um dos meus irmãos, eu não vou citar nome aqui nem nada, quando eu falei para ele que Jesus disse, o dia e a hora já veio, que os verdadeiros não adoram nem no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. E Paulo diz que nós somos o templo. E quando Jesus respondeu aos discípulos, aos fariseus e saduceus que disseram, com que autoridade você vira as nossas mesas, derruba as nossas moedas, expulsa nossos animais? Ele disse, derrubo esse templo, em 3 dias eu faço novo. E ele disse, a casa de meu pai é chamada casa de oração, mas vocês transformaram em um covil de salteadores, um lugar de negócios. A casa de meu pai é casa de fala, é ser humano onde meu pai mora, não é num salão desse aqui. Está escrito que os discípulos não entenderam, mas quando ele morreu e ressuscitou, entendiam que falava do corpo. E aí Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E depois que eu mostrei tudo, meu irmão disse, mas eu gosto do templo. Então, meu irmão, eu entendi uma coisa. Isso não é nada pessoal, não tem nada contra você. É uma coisa, eu mesmo falei, não, então é uma coisa tua. Se eu fosse olhar a questão da zombaria, eu ia dizer que você estaria zombando de quem? Do Messias. Se o Messias disse que o dia e a hora chegou, que os verdadeiros não adoram no templo, e você disse que gosta do templo, você está zombando dele mesmo, do Messias. Está dizendo que o que ele fala não vale. Mas não estou entrando nesse mérito. Eu não culpo você. Eu entendo perfeitamente. E você é livre. Eu nunca disse a um dos meus irmãos ou minha mãe, saia ou fique. Não, não. Eu sempre digo, faça o que você quiser. Você é livre. Eu não sou juiz de ninguém. E nunca fiquei entrando na vida de ninguém, nem quando eu era pastor de igreja, me envolvendo na vida particular de ninguém. Quando um casal tinha problema, eu chamava os dois para conversar, para aconselhar. E se eu pudesse estar com a minha esposa, eu aconselhava o casal e dizia, eu não dou razão para um, eu dou razão para os dois. A forma que eu puder ajudar, não parecer para os dois. Ok. Então, o povo já sabe que o Valdomiro humilha o próprio povo dele. Deixa pessoas que tinham de receber aluguel sem o aluguel. E que muito arrogante perante os... E que ele já pegou todo tipo de objeto, de lenço, de feijão, de todo tipo de material, de coisinha de tijolinho, de martelinho, vendendo esse material, como nunca o Salvador usaria essas macumbas, essas coisas. As pessoas sabem, mas continuam do mesmo jeito, seguindo, acreditando. Sim, esse tipo é um zombador de Deus. Ele faz coisa que o Messias nunca aceitaria, nunca concordaria. Está zombando e o povo aceita. E está tudo bem. Aí é o seguinte, o Macedo é o maior zombador de Deus que tem do Brasil. Tem vídeos que circulam, eu tenho esse CD antigo, esse DVD, que ele está ensinando a tirar ofertas e dízimos em um barco, dizendo aos obreiros, e alguém estava filmando, que deu um jeito de tirar, ou dá ou desce, entendeu? E o povo continuou seguindo do mesmo jeito. Outra vez ele disse, foi expulsar um demônio, usou o nome de Deus, de Jesus, e não saiu. Mas ele se indignou e o demônio saiu. Ou seja, é como se ele fosse maior do que Deus e do que Jesus. E para o povo está tudo bem. Outra vez ele disse, o Espírito Santo não quer o teu louvor, quer o teu dinheiro para mim. Depois ele disse, o teu dinheiro é meu. E aí outra vez ele disse que a revista Forbes foi injusta com ele, dos Estados Unidos. Disse que ele era o pastor mais milionário do Brasil. Mas isso era humilhante. É um absurdo. Ele era o mais milionário do mundo. E sabe o que é pior? O Templo de Salomão, que foi, segundo o Talmud, segundo a leitura de um cara que leu no hebraico, ele e algum outro, o Vitor Vanilla, por exemplo. O cara, mas o Vitor, isso não importa. O cara conhece hebraico. E outros leram que o Salomão invocou. Invocou porque Salomão serviu ao Deus dos hebreus, foi escritor, foi rei, foi amante, foi poeta e foi satanista. E ele invocou, fez uma invocação, ele ensinou a fazer invocações de demônios e exorcismo. Ainda hoje, os maiores livros da bruxaria e da magia negra chama-se Chave de Salomão, Clavículas de Salomão e Goétia, por exemplo. Livros escritos por Salomão são os maiores livros de bruxaria, de invocação. E ele invocou um espírito
que apareceu para ele em nuvens escuras. Geralmente o Criador apareceria em um Shekinah, em uma luz resplandecente, uma fumaça branca. Aquele apareceu em uma nuvem como se fosse carregada de tempestade. Uma nuvem escura, da cor de petróleo. E disse para ele que fizesse o templo. E ele fez prontamente conforme aquele Deus dirigiu a ele. Fez um bunker subterrâneo, como as sociedades secretas fazem. 1000 altares, cada um para um Deus desconhecido, já está vendo. Não é o Deus do monoteísmo, o Deus do cristianismo, que é catolicismo e protestantismo, o Deus do islamismo e o Deus do judaísmo. Não, era outro Deus que ele fez. E aí os sacerdotes estavam dando louvores à Rainha dos Céus, que é Artemis, é a Semíramis, é a Diana dos Efésios, é a chamada Liberdade, é a chamada Justiça, é a Mulher Maravilha dos deuses. E as mulheres também choravam pela imagem de ciúme, que é a imagem de Tamuz. É o mesmo Baco, o deus do carnaval, deus do bacanal. E eles estavam todos ali servindo a outros deuses. E o que aconteceu? Tantas pessoas escravizadas sofrendo para fazer aquele palácio de Salomão, aquele templo de Salomão. O que Edir Macedo fez? Fez uma cópia. No templo tinha o hexagrama, a estrela de Davi, o símbolo de Dagon. As duas pirâmides que formam o hexagrama, tanto na terra como no céu, segundo as crenças no ocultismo. A estrela de Davi não é santa, é usada na bruxaria, no satanismo, na maçonaria. E o que Edir Macedo fez? Uma réplica do templo que deixou o Criador furioso e chamou um homem bestial chamado Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Um homem furioso que veio e derrubou aquele templo. O Criador ficou tão indignado que chamou de meu servo um homem pagão que foi para derrubar aquele templo. Mas o que aconteceu? O Edir Macedo fez o templo de novo. Deus derrubou o templo, Edir Macedo fez. Porque você, doutor Macedo, você é um zombador de Deus. É isso que você faz. Você está zombando de Deus. Quer ver um outro zombador? O Silas. Silas Malafaia. Algumas vezes em São Paulo, junto com meu amigo Silvio Santos e Lina e Kleber. Fomos à Assembleia de Deus do Bom Retiro do pastor Jabes de Alencar e eu vi várias vezes Silas Malafaia pregando. E quando eu era pastor em Catarina, tinha um auxiliar meu, Lucas, um jovem. Na época acho que ele não era auxiliar, ou já era. Um jovem, eu sempre ia nos sábados gravar a pregação dele, que ele fazia na Band, se não me falha a memória. Desde que eu comecei a ser pastor em 97, que eu comprava as fitas, tudo do Silas. E aí? Depois eu fui abrindo os olhos e fui vendo o que estava acontecendo. E o reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, que foi presidente na Igreja Presbiteriana, e foi dono da emissora de TV e rádio Boas Novas. E tinha a revista Vinde. E eu tenho bastante do seu material e acompanhava o trabalho dele. Chegou a repreender o Silas, dizendo para ele, para Silas Malafaia, por que você se vende por dinheiro? Tudo que você faz é por dinheiro. Tudo que fazia era por dinheiro. Aí eu fui despertando, eu fui vendo. E ele disse, mas pastor, é muita grana, é muito dinheiro. Então o que aconteceu? É muito nojento ver Silas ensinando como tirar a oferta, né? Ou dá porque quer, ou dá constrangido, que se dane, né? Alguma coisa do tipo. Você vê, né? Falou que já tem experiência em tirar todo tipo de oferta. Foi muito nojento ver em uma grande vigília, lá em São Paulo, que eu estava naquela vigília, e vendo o líder dizendo, eu vou chamar o pastor Marco Feliciano para ele tirar a oferta, porque ele sabe tirar a oferta. E foi muito nojento quando eu cheguei em um grande evento aqui do Brasil, que disseram para mim, se você sabe tirar oferta, e você tirar ofertas para esse trabalho, para que o líder gaste com seus filhos e com seus netos, logo você será o maior pregador do Brasil. Porque para crescer aqui é isso. Você vai andar com a maleta de dinheiro ao lado do pastor presidente, que você tem capacidade. Eu falei, não vou. E deixei de fazer parte disso. Aí depois um senhor chamado Galdino, que foi pastor aqui em Lagoinha, disse, eu não sei porque você
começa a fazer uma coisa e não termina. Você deixou de ser pastor de igreja, foi ser itinerante, pregou em Camboriú e não continuou. Eu falei, mas você sabe por que eu não continuei. Você sabe porque eu lhe falei dos motivos. Então não me venha com essa, você sabe. Eu falei bem claro o motivo por que eu não permaneci lá. Então eu digo que seu Silas Malafaia, eu admirava o Senhor, mas quando eu percebi que o Senhor distorce os textos da Bíblia, fica torcendo os textos em favor de grana, de dinheiro, não acredito mais. Acreditei pouco. Eu estava perscrutando, estava sabendo. O Senhor zomba do Criador dos céus e da terra. O Senhor está zombando. Já seria bom o Senhor, que detém milhões, que tem milhões, assim como o Marco Feliciano, que para sua reeleição declarou para o Supremo Tribunal, que tinha quase 5 milhões, mas não é só isso não. Já poderia pensar em ajudar pessoas carentes, né? Deveria pensar, cumprindo com aquilo que Jesus falou. Eu direi, venha, possui o reino eterno, preparado para ti. Desde a fundação do mundo, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro. Vocês não querem saber dos sofredores. Vocês estão brincando, zombando do Criador. É só dar uma olhadinha para os discípulos e apóstolos do Messias e a igreja do Messias. Dá uma olhadinha para ver como era o Messias. Será que era o perfil de vocês, nadando na grana, inventando tudo? Deixa eu ver se eu encontro aqui algo para mostrar, para lembrar vocês. Claro que o que eu estou falando aqui não vale nada para esse pessoal. É difícil despertar. É uma questão de decisão. Os meus próprios parentes, me conhecendo, sabendo que eu fui o primeiro crente da família, sabendo que eu casei virgem, nunca nem andei namorando, por aqui mesmo. Sabendo que eu jejuei quase a vida toda, que eu pedia sabedoria direto. Congregaram 2 anos comigo, pai, mãe e irmãos. Com exceção dos 2 mais velhos. Meu irmão mais velho e minha irmã mais velha. Sabendo do evangelismo que eu falava a verdade a despeito de passar necessidade falando a verdade. Deixei de fazer parte dizendo que não estava satisfeito com o sistema. Peguei meu carro fazendo campanha de quilo. Ainda não acreditaram em mim. Quem é que vai acreditar? Não espero que você venha acreditar. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Capítulo 11, verso 32 em diante. Diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desgarrados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos falando de quem? De Valdomiro Santiago, de Agenor Duque, de Silas Malafaia, de Edir Macedo, de R.R. Soares. É essa galera aí que o mundo não é digno? Será que é? Acho que o mundo é digno. Uma boa parte do mundo é deles. É muita grana. Tem Ferrari no meio, tem Lamborghini no meio, tem fazendas, tem milhares de quilômetros de terra desse pessoal. Muitas indústrias, muitas empresas, muita grana, cara. Será que é desses que a Escritura está falando? Será que esses se espelham? Olha só. O mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha só. Agora, os grandes homens de Deus do Brasil, da África também, de outros lugares, só fizeram 3 coisas, esses grandes homens. Alcançaram muito patrimônio, muita riqueza, eles alcançaram. Conseguiram ser adorados pelas pessoas,
pelas pessoas e pregaram um evangelho de prosperidade ou prometendo riqueza sem dar nada para ninguém. Foi só isso que fizeram. O que mais? Ou vamos classificar assim. Eles usaram a palavra para ficarem ricos, usaram a palavra para serem políticos ricos e nunca fizeram a diferença. No Brasil, em termos de ajudar pessoas carentes, de melhorar as leis. Não. Então não aconteceu nada, né? O que esse pessoal está fazendo é zombando do Pai somente, né? Uma outra pessoa que zombou de Deus foi Davi Miranda, por exemplo. Davi Miranda dizia que quem saísse da Deus e Amor e fosse para outra igreja, igual a Assembleia, por exemplo, ia para o inferno. Isso é falar coisa que nunca Jesus falou, que nunca Deus falou. É querer ser maior do que Deus. Davi Miranda dizia que não tinha medo da morte, mas pregava numa cabine de vidro. Pregava santidade entre os casais, estava dormindo separado da esposa. E dizia que aqueles que não eram dizimistas, pessoas que não estavam sendo fiéis, iam morrer apavorados. Foi ele que morreu apavorado. Infartou e morreu apavorado, porque disse que alguém ligou para ele dizendo que tinha sequestrado uma filha, e os filhos disseram, não sequestrou, pai, aguenta firme, estamos chegando aí. E ele, ai, morreu apavorado. E aí, pregando tanta santidade, mas uma de suas filhas disse que pelo meio já rolava a maçonaria, a sociedade secreta envolvida com a igreja dele. Então você veja. E um também que é um zombador de Deus é o Feliciano. Cara, é impressionante. Quando o Feliciano começou a carreira dele, Marco Feliciano, toda vez que eu ouvia a pregação daquele macho, dava uma frieza, uma agonia tão grande. O cara usava todos aqueles argumentos, aquelas coisas, tudo lá. Mas tinha menos calor do que um artista de teatro qualquer que fizesse a sua peça. Tinha uma avenida chamada Sete, lá de Maracanaú, as pessoas botavam as barraquinhas e tinha muito... Era DVDzinho pirata o tempo todo. Eu botava as pregações do Marco Feliciano e ele pregando para aquela multidão em Camboriú. E eu falava para minha esposa, filha, toda vez que eu ouço a mensagem do Feliciano, ele grita, mas eu não consigo sentir vida, me dá uma agoniação, um gelo, um mal-estar. Tá aí. O que aconteceu com as suas pregações? Aconteceu, a sua fama foi ser deputado e está lá. E quando é que vai sair? Não vai sair nunca. Ele, seja o Abílio Santana, seja outros cantores e pastores que tiveram um pouco de fama, correram para ser deputados, para estarem mamando nas tetas nutritivas e ricas do governo. É muita grana que rola e vão estar lá. E todos eles cheios de amantes. Não é diamante, é de amantes da carnalidade. Por quê? Porque são seres humanos. Eu nunca achei que fossem super, que fossem... Não. São seres humanos. E eu não digo que eles escandalizam o evangelho, não. Não. Para mim, o evangelho é amar o Criador e amar o próximo. É repartir 2 pães com o próximo. Dizer, a vida eterna é para você. Você crê em Jesus, crê no Criador, você tem a vida eterna. E você, que faltar, tiver sem recurso, é para a gente cuidar e não deixar faltar o pão para você, ser uma família. Pronto, para mim isso é o evangelho. Então se alguém pega mulher, por aí pega homem, não, isso não me escandaliza. Isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Pode acontecer comigo, pode acontecer com minha esposa, com meu filho, com qualquer um. Até aqui eu não sei que eu fui traído pela minha esposa, não. Eu não sei disso. Até aqui eu também não traí minha esposa. Elogiei pessoas, eu elogio todo mundo. Eu elogio as pessoas, seja homem, seja mulher. Eu sou hétero, mas eu digo, olha, esse cara é pintoso, é um cara bonito. Mas para ele lá, não tem nada comigo. Eu nunca andei, pelo contrário, já recebi cantada de homem e de mulher. Fiquei firme aqui. Mas se um dia eu caísse, já falei para minha esposa e para os meus filhos. É ser humano, mas até aqui o Pai me guardou. E eu creio que eu vou continuar firme também, né? Então, vamos concluir. O que acontece hoje, quem está zombando do Criador não são ateus. Então, hoje tem um monte de pessoas que são ateus. E eles não estão zombando do Criador. Eles estão zombando de um Deus falso, que enganou as pessoas, arrebanhou as pessoas, prometeu mundos e fundos e mentiu. Um Deus que não tem cabimento o que ele faz.
Ele está cuidando de ungido, ninguém toca naquele ungido, o cara faz injustiça, o cara faz tudo de ruim, deixa as pessoas sofrendo, pega dinheiro dizendo que é para Deus, gasta na prostituição e ninguém pode dizer nada, que ele é ungido. Esse Deus que ele serve é um lixo, é um merda. Isso não é o Criador. Então desse eu zombo também. Então eu digo, pesquise, eu não tenho tempo agora para falar sobre isso, depois eu falo. Depois eu vou fazer um vídeo dizendo que os pastores é que são ateus. Eles são ateus. Eles ficam dizendo que vão fazer a obra de Deus, mas que Deus? A obra de Deus foi enviar seu Filho, para quem nele crê tem a vida eterna. E nunca mais precisa de sacerdote, profeta ou rei. Ele já é tudo. Quem crê nele tem a vida eterna, acabou. O ladrão da cruz fez o quê? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, só porque o cara creu. Então você crê, pode ser salvo. Aí o cara leva você para um templo e faz um monte de coisa. Ele não acredita no verdadeiro Criador, que deu vida para a gente, que não precisa de nada. São ateus. E aí eles dizem que creem em Deus, mas sem dinheiro eles não fazem aquela obra. Porque Deus é espírito, não tem nada para fazer mais. Mas eles fazem usando o dinheiro. Ele diz que Deus precisa do seu dinheiro. Isso é zombação, isso é ser ateu. Esse Deus que está precisando de um pouquinho das pessoas pobres para poder se manter na obra dele. Que merda de obra é essa? Que obra é essa? Não, mas é obra. Não seria os recursos para ajudar a casa de Deus, que são pessoas pobres que não são cuidadas? Eu aplaudo a muitos que vê essa parte e tenta ajudar pessoas carentes. E agora, para finalizar, Jesus ele zombou também. Ele zombou do Deus, o Deus falso. Quando falaram de Salomão, Jesus disse, aqui está quem é maior do que Salomão, porque aquele Deus que apareceu nas trevas para Salomão, ele disse, antes e depois de você não haverá homem mais sábio. Mentiu, era um Deus mentiroso nas trevas. Porque quando Jesus disse que é maior, maior em sabedoria, maior em tudo. Ele disse, eu sou a verdade. A sabedoria é maior do que a verdade é a sabedoria. A mesma coisa. Então veja só. Ele disse, olha, estão dizendo que eu sou filho de Davi. Como é que eu sou filho de Davi? Se Davi disse o Senhor, que é o Criador, ao meu Senhor, que é o seu filho. Assenta-te à minha direita até que ponha meus inimigos por escabelo ou estrado de teus pés. Se ele me chamou do Senhor, como é que eu sou filho dele? Isso Jesus dizendo sobre Davi. Ou seja, o Deus daquele pessoal, o Deus que ele serviu não era o Criador. Isso aí, e é isso aí, meus queridos. Então, os zombadores de Deus são essa galera aí que está usando o nome do Criador, ficando milionário e só chamando seguidores. E agora que o Pai tenha piedade, tem uma nova pregadora que parece Marco Feliciano, só que é mulher, né? Deixa eu lembrar o nome dela. Nem lembro o nome dela agora. É uma pregadora, é uma mulher jovenzinha que está pregando para ele, nem lembro, não importa também agora, né? É a Vitória Souza, parece que é Vitória Souza o nome dela. É pregando autoestima, é pregando você vai vencer, você é o cara, todo mundo gosta disso, é uma boa terapia. Por isso que as pessoas pagam a terapeutas, as pessoas pagam a psicólogos e leem livros de autoajuda. Todo esse compêndio está nela, na Vitória Souza, está no Marco Feliciano. Marco Feliciano é esse cara. É esse pessoal educado, educadíssimo, e um pessoal que cobra para pregar, mas merece mesmo, porque essa aula que eles dão de autoajuda tem que ser pago mesmo. Agora não digam que essa obra é do Criador. Não. Isso é uma obra daqueles que zombam do verdadeiro Criador, que o Criador dos céus e da terra não precisa de nada, e para ajudarmos as pessoas carentes, quem tem um pouco mais deve ajudar os que têm menos. Não precisa ir para templo e para lugar nenhum, mas você escolhe o que você quer. Quem você quer ser? Aquele que não vai no monte, que não vai no templo, que guarda o mandamento, que ama a Deus e ama o próximo, e adora em espírito e em verdade, ou você quer ser os zombadores de Deus, servindo a homens, como dizem Romanos, servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então é isso, meus queridos. Deixe o seu comentário no final desse vídeo, o que você acha. Não estou pegando aqui recortes de vídeos, de testemunhos, de áudios. Estou falando aqui o que eu percebo, o que eu vejo, apenas despertando a tua mente, contando alguma experiência que eu tive, alguma coisa que eu ouvi e que vi e que circulam nas redes sociais. Pesquise, use a sua mente, a sua criatividade, abra seu coração. No final eu deixo aqui na descrição do vídeo o meu zap, deixo o meu pix, caso você queira colaborar com essa obra. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tamo juntos.